Oi, oi! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Aqui e Agora. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é quem é você sem o seu trabalho? A gente pode imaginar que muitas vezes, né, o nosso trabalho é muito além do nosso crachá, do nosso consultório, Sim. da nossa empresa, né? Quem é a gente além desse trabalho? E acaba que muitas vezes nós atrelamos a nossa identidade ao trabalho, né, Thaís? Por exemplo, às vezes eu me enxergo só como psicóloga, mas a Débora é muito mais que isso, e é importante refletir sobre essa questão, né? Quem Sim. eu sou, além do trabalho, o trabalho é um papel muito importante na vida de todo mundo. Mas ele não se resume só isso na nossa vida, Exatamente, né, se a gente parar pra pensar. Uhum. Talvez ele pode até compor ali 50%, 90%, até 100% da nossa vida, mas será que tudo isso é importante, só ele na nossa vida? Se a gente parar pra pensar na nossa área, né, todos os aspectos da nossa vida, questão familiar, do relacionamento, da igreja, da religião. Tem muitas coisas e engraçado, Thaís, que muitas vezes, assim, quando a gente pergunta para as pessoas: "Quem é você?", a primeira coisa que a pessoa responde: "Ah, sou psicóloga", enfim. E até mesmo, né, eu em algumas situações: "Ah, eu sou psicóloga", aí eu penso: "Espera aí, não, eu sou a Débora antes de ser psicóloga e eu desempenho tantos papéis". Porque vem também a questão das nossas características, quem eu sou. Eu não sou somente esse aspecto do funcional do profissional. Eu também sou uma filha, eu sou namorada, eu sou uma neta, eu sou uma amiga, né? Então, assim, às vezes a sociedade ela coloca muito isso como uma pressão psicológica para a gente entrar nessa cultura também, né? Que é importante somente aquele papel. E talvez isso também discrimina muitas coisas, talvez ela vira um tabu também e proíbe a gente de viver uma vida diferente também. Sim, e muitas pessoas falam: "Ah, você tem que fazer o que você ama e nunca mais você vai trabalhar na vida". E não, Né. por mais que nós fazemos o que nós gostamos, tem muitos desafios, e nós entendemos que nem sempre a pessoa trabalha com o que ela gosta, porque o trabalho também é uma forma de sustento, então tem muitas coisas em relação. Exatamente. Então, se eu me enxergo enquanto pessoa, faz parte da minha identidade somente essa área profissional, pode trazer um adoecimento no sentido de eu entender: não estou satisfeita com a minha vida profissional, então eu não sou ninguém, porque às vezes as pessoas trazem isso, e é entender que nós somos muito mais que isso é só um papel. Eu posso pensar também nos outros, né, buscar um equilíbrio nas outras atividades que eu desempenho. Não, e quando você fala isso, eu fico lembrando desse autor que a gente pesquisou, que é do Erik Erikson. Erik Erikson, ele trouxe que falar sobre a importância da identidade como um processo em construção. Às vezes a gente precisa entender que a gente passou pela infância, então a gente era estudante. Uhum. E aí, depois da escola, depois do ensino médio, talvez de uma faculdade, a gente começa a criar nossa identidade profissional, que também é importante. Sim. Aqui a gente não tá falando que não é importante ter esse lado profissional, é que talvez muitas pessoas colocam o profissional como 100% da visão de quem ela é. Então, assim, e acabar esse trabalho? Como que vai ser quando a gente aposentar? Hoje eu trabalho com alguns idosos que já foram profissionais importantíssimos, que tiveram uma carreira brilhante, porém, ali quando aposentaram, eles perderam um pouco aquela identidade daquele trabalhador que foi advogado, talvez foi arquiteto, que foi um psicólogo, um engenheiro, um professor, qualquer profissão, mas perdeu um pouco aquela identidade, porque já não faz mais aquilo. Mas temos a profissão só quando a gente faz. Então que a gente tá fazendo isso também, né, Débora? Porque assim, se eu penso que eu sou somente o foco maior é voltado para a profissão, então se eu não posso trabalhar pelo período, chega o momento da aposentadoria, e aí como fica essa questão da minha identidade mesmo. Moreno fala muito dos papéis que a gente desempenha, nós desempenhamos muitos papéis, é claro que tem momentos que nós priorizamos mais a Débora profissional, aí às vezes é mais a Débora esposa, filha, só que o que que nós queremos chamar a atenção? A questão desse equilíbrio pra nossa vida como um todo e saber que nós somos muito mais que a nossa profissão. Real. Que a gente precisa entender também, né, Nero, quando a gente fala sobre esse tema, que quem eu sou além do trabalho, é que o nosso trabalho hoje ele também é uma abertura para várias doenças psicológicas. Por exemplo, alguns dos transtornos é a ansiedade, é a Sim. depressão, e um que eu vejo com maior aderência e frequência é o burnout.
né. Então Exatamente. o burnout ele se tornou algo muito presente na vida dos jovens, das outras pessoas que já estão num tempo prolongado de trabalho, com excesso, causa doença também. Exatamente, isso tudo atrelado ao ambiente do trabalho. Nem sempre é um ambiente saudável, muitas pessoas adoecem naquele contexto, que seja por estar fazendo o que não gosta, ou até mesmo pelo ambiente, porque boa parte, né, dos trabalhadores, vivenciam todo o tempo com os colegas de trabalho. E como está esse ambiente, né, para além da remuneração, está contribuindo para a minha saúde mental, então muitas pessoas andam adoecendo nesse ambiente de trabalho. Eu acho que é até uma questão também das empresas pensarem mais nessa questão da saúde mental dos colaboradores, né, porque querendo ou não, é algo muito importante nas nossas vidas, não é só isso, mas é importante refletir sobre todas essas questões, né. Eu acho bem legal que agora eu percebo um grande fator que está aumentando são as empresas buscando pensar mais no ser humano, no papel do sentimento, do cognitivo, não colocando mais como eles que parecia que as pessoas eram uma máquina, né, que era um robô, que tinha que fazer aquele serviço e pronto, não. Hoje eu vejo, assim, que tem atividades laborais, né, que estão inserindo palestras, inserindo até a questão da saúde mental, que é uma terapia. Eu já peguei pessoas ali, conheci pessoas que estavam fazendo terapia através de trabalho, oferecia aquele programa para a pessoa cuidar da saúde mental. Sim, é poucos, Mas assim, infelizmente, né. a busca vem aumentando nesse sentido, por quê? Querendo ou não, né, a empresa pensa muito na produtividade, mas acaba que se eu tenho um colaborador satisfeito, saudável, aumenta também essa produtividade. Então, assim, pensar nisso também eu acho que é mas é essencial também. Essa atenção, esse cuidado para a saúde mental dos colaboradores, mas a gente enquanto pessoa, o que que a gente pode fazer para vivenciar esse papel do trabalho de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada. E quando a gente fala sobre esse assunto, é importante a gente sempre ressaltar a questão do quem eu sou. Esse autoconhecimento ele é importante para a gente começar a se reconhecer no nosso trabalho. Talvez hoje a gente está num trabalho que não é o mais adequado, que é um trabalho que você não gosta muito, que exige muito do seu corpo, da sua mente. Mas o que que você está fazendo fora desse trabalho para te auxiliar? Teve um tempo que eu fiz uma palestra com alguns alunos que eu acompanho, e a gente fez uma palestra sobre o autocuidado. E aí, determinado momento, uma pessoa trouxe que eu trabalhava em 3 empregos. Então, basicamente, eu nem dormia direito, porque eu trabalhava no período da manhã, da tarde e da noite. Então, assim, a que ponto que a gente está tendo uma vivência na nossa família, uma vivência de lazer, ou simplesmente uma vivência só para descansar, sabe, sem se cobrar, só para você estar ali tranquilo? Porque se nosso trabalho ocupa 100% da nossa agenda, o que que a gente está fazendo com o resto da nossa vida? O que que a gente está fazendo com as nossas relações, com os nossos filhos, com os nossos, talvez, animais, com a vida que a gente tem? A gente está sobrevivendo ou vivendo? É importante isso, porque o que nós temos de mais precioso é o tempo, não tem como. Então, o que que eu tô fazendo no meu tempo? Eu sei que muitas pessoas, né, tem gente que fala: "Ah, eu trabalho por prazer", enfim, mas querendo ou não, eu sustento os boletos, né, então é isso. Então nós entendemos isso e muitas vezes, eu tenho alguns pacientes que batendo com essa demanda de transição de carreira e de pensar que em algum momento era muito tarde, mas não, eu vou lutar e traçar ali um planejamento, né, para essa transição de carreira. É se organizar mesmo, mas nós temos que olhar, né, pra nós mesmos e entender o que que eu preciso, quais são meus objetivos, que muitas vezes eu estou incomodada num ambiente que não está adequado para mim, mas eu tenho outras possibilidades ali, então deixa eu estudar, traçar metas, né. O planejamento é interessante, a gente Exatamente. colocar uma listinha ali, na terapia que a gente trabalha muito, essa listinha de prós e contras, Sim. né. Coloca Das na listinha de prós e decisões. contras do que eu posso fazer, o que que eu posso mudar no meu trabalho, como que eu posso mudar a visão que eu tenho do meu trabalho, porque a gente sabe que isso também altera muito a química do nosso cérebro, né. E outro ponto que eu quero trazer também, Débora, quando a gente fala sobre esse assunto, é que a gente pode encontrar, beleza nos detalhes, eu gosto muito disso, porque às vezes a gente está tão pressionada com aquele ambiente, que são pessoas que muitas vezes não são, tão legais, realmente mais tóxicas. Pessoas de vários perfis, né. Porque as pessoas são assim, né, então a gente precisa se organizar nesse papel também.
Recentemente eu e a Débora fizemos um curso de orientação vocacional, gente, foi excelente, com uma professora muito importante, que é a Vera Morcelli. E nesse curso a gente foi aprofundando um pouco mais nas decisões das pessoas. Às vezes a gente está ali naquele trabalho, porque a gente, basicamente, a gente não fez o aprofundamento das nossas habilidades, da nossa inteligência, das nossas emoções, do nosso comportamento, que era mais adequado para aquele lugar. E só foi. Isso. E, Thaís, uma coisa interessante também, tem muitas pessoas: minha família, a maioria das pessoas formaram em medicina, então eu preciso seguir aquele legado, e às vezes eu tenho uma habilidade mais artística, e às vezes eu concluo o curso e depois não atuo, ou atuo, insatisfeito. Então tem muitas questões no que nos leva mesmo a escolher uma profissão. Muitas vezes nós fazemos o que dá para pagar as contas, enfim, mas assim, até nesse processo de escolhas, tem muitas questões incluídas, assim. E a gente pode ressaltar que existem testes, avaliações, inventários hoje que o profissional da psicologia, principalmente, tá, gente? É o profissional da psicologia que faz toda essa avaliação psicológica para fazer uma orientação vocacional, para você encontrar, assim, o melhor trabalho para sua vida, quais são os dons e habilidades que você tem. Então, ali na avaliação, você consegue, no final da orientação vocacional, você encontrar qual é a função que mais se adequa na sua vida, e não que você tem mais habilidade, competência e que você vai se sentir satisfeito. Porque tudo isso que a gente está falando é de uma satisfação pessoal e profissional também. Isso, e muitas pessoas fazem ali na escolha da profissão, ou ali quando tá fazendo vestibular, mas outras não conseguem e às vezes fazem na vida adulta, que é muito válido, ali descobre, não, eu tenho muito mais vocação pra área de humana, né? Eu desisto daquela área e vai para uma que dá mais satisfação pessoal do que só financeiramente. Sim, só pensar no financeiro não sustenta por muito tempo, assim, nesse quesito emocional. Nós atendemos muitas pessoas que fizeram escolhas pensando nisso e hoje não estão felizes, mas assim, nunca é tarde, né? Verdade. Pra traçar um novo objetivo. Verdade. Então, assim, pra gente ir finalizando, é interessante sim a gente repensar, escreva no papel os prós e contras do seu trabalho hoje, que te deixa insatisfeito e satisfeito também, né? Busca também a terapia para você se encontrar nesse lugar, porque se o seu trabalho está te ocupando mais do que deveria, isso já está um problema aqui, porque tem outras áreas que estão ausentes, que estão precisando da sua presença e você não está estando nela. Ou talvez você está até se escondendo nela para não aprofundar em outras áreas que precisam de atenção, né, Laura? É isso mesmo. Mas em resumo, hoje a mensagem que nós deixamos é essa questão para você olhar para todo, buscar autoconhecimento e perceber que você é muito além do que o seu trabalho. O trabalho é um dos papéis da sua vida, é um papel extremamente importante. Como é prazeroso fazer o que amamos. Por exemplo, eu sou apaixonada pela psicologia, eu me sinto bem fazendo, mas eu sou muito além. Então, isso também é questão de saúde, de pensar nesse todo, de cuidar desse todo. E é importante a gente ressaltar, né, gente, que a gente é muito além do CNPJ. A gente é um CPF. Então, a gente tem nossa CPF em primeiro lugar. A gente tem a nossa identidade, a gente somos uma pessoa muito importante, a nossa vida tem muito valor, a nossa saúde mental acima de tudo também. Então, vamos buscar ambientes, trabalhos que condizam com isso também. E mesmo que seja difícil hoje sair desse lugar, pelo menos melhorar as outras áreas para você se sentir melhor com você e com os outros também. Isso sempre é uma coisa que nós possamos fazer para ter uma vida mais feliz, mais satisfatória, mesmo com os desafios dessa vida adulta. Mas compartilha esse podcast com alguém que você acha que precisa ouvir sobre isso. Comenta aqui o que fez sentido para você. A gente adora ver os comentários, a gente pede para vocês seguirem tanto no Spotify, se inscreve no Spotify, segue ele no canal do YouTube também, que a gente sempre fica muito animado quando tem um comentário. Sim, gente, manda um feedback de vocês também através do Instagram, temas que vocês acham interessante a gente falar aqui também, que a gente vai gravar e trazer para vocês. Então, nosso conteúdo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.